Escola Bíblica Dominical. Lição em áudio texto. A nossa EBD cada dia melhor. Lâmpada para meus pés, e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Senhor. Lição 11. 11 de junho de 2023. Tema: os prejuízos da mentira na família. Texto áureo. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Leitura diária. Segunda. Levítico capítulo 19, versículo 11. A mentira viola o mandamento de Deus. Terça. Gálatas 5, 17, 24 e 25. A mentira é obra da carne, e nada tem a ver com o Espírito Santo. Quarta. João 8, 44. O diabo é o pai da mentira. Quinta. Salmos 64. 6. A mentira revela a malícia do coração. Sexta-feira. Tiago 3. 14. Não se pode mentir contra a verdade. Sábado, Números 23, 19. Tito 1, versículo 2. E Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus não pode mentir. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então, Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja após Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja, cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos, que tinham posses, negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos, para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal, Ananias e Safira, deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Palavra-chave: mentira. Primeiro tópico: uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa?
Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. 2. A comunhão na Igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da Igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro, de forma voluntária, para suprir a necessidade dos cristãos carentes. 3. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos, e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiriam dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Sinopse do primeiro tópico. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira se dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Tópico 2. O problema da mentira dentro da família. 1. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas, ou outros membros, fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros em Colossenses 3, versículo 9. 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer, ou seja,
se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito, mas na carne. Sinopse do segundo tópico. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. 1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele, contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. 3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 de Atos capítulo 5 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sinopse do tópico 3. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã, contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira, podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a Igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Pelo seu irmão em Cristo. Professor Éziron Alves. A paz do Senhor.